Olá, meu querido aluno da capital e do interior. Eu sou o professor Bruno Taiguara e nós vamos estar aqui aprendendo a disciplina de matemática, tá certo? Na aula de hoje nós vamos ver multiplicação, tudo bem? Vem comigo. O eixo, números e operações, e o conteúdo, compreender diferentes significados das operações envolvendo números naturais. E qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Multiplicação com números naturais, compreensão das quatro operações e seus significados, com números a partir de 3 ordens. Então, quem que já viu um tracajá? Com certeza todo mundo já viu. Mas, professor, o que tem a ver o tracajá com a nossa aula de hoje? Tem tudo a ver. Vem comigo aqui para a tela. Você já viu um tracajá? Bom, o tracajá põe em média 20 ovos que ficam incubados por um período de 90 a 220 dias. Quantos ovos serão postos por 100 tracajás? Bom, antes de iniciar essa questão, vamos verificar o seguinte. Quando eu tenho contas que envolvam 10, 100, 1000, eu não preciso fazer aquelas continhas habituais. Por exemplo, 2 vezes 10, 2 vezes 100. E em questão, nós vamos ter aí 2 vezes 1000. Vamos lá. Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui 2 vezes 10, correto? Professor, eu preciso fazer conta? Não. Você vai repetir o número 2. Quantos zeros nós temos aqui? 1. Então, você apenas acrescenta 20. Se eu tenho 2 vezes 100, novamente, vou repetir o 2. Quantos zeros nós temos aqui? 2. Então, eu só estendo para cá, 200. Professor, 2 vezes 1000. Então, eu tenho 2. Quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3. Então, eu só acrescento 2000. Muito bem. Então, olha aí, ó, 2 vezes 10, 20. 2 vezes 100, 200. 2 vezes 1000, 2000. Voltando à nossa questão, olha o que nós temos. Então, no nosso caso aqui, um tracajá põe em média 20 ovos, que ficam incubados por um período de 90 a 220 dias. Quantos ovos serão postos por 100 tracajás? Então, você veja, nós temos aqui o quê? Se um tracajá põe 20 ovos, então 100 tracajás, eu vou pegar o quê? 20 e multiplicar por quanto? Por 100. Então, como nós já aprendemos, nós não precisamos fazer conta. O que a gente tem que fazer? Muito bem. Pense aí um pouquinho. Seguindo a regra de acrescentar o zero, de olho na resposta. Então, vamos agora ver como é que fica a resposta. Quantos ovos 20 tracajás colocam? E aí, gostou? Então, nós vimos aí que 20 tracajás colocam 2000 ovos. Vamos agora ver como é que funciona a multiplicação em outros contextos. Vamos explorar mais a multiplicação. Devido à quarentena, Maria e seus irmãos estão em casa e todos os dias brincam de ping-pong. Maria quer comprar bolinhas para jogar e a loja virtual oferece embalagens com 15 bolinhas. Se Maria comprar 14 embalagens, quantas bolinhas de ping-pong ela vai ficar? Então, vamos lá, verificar. Veja, no problema, cada embalagem oferece quantas bolinhas? Então, como nós podemos observar, cada embalagem oferece 15 bolinhas, tá certo? E no problema, o que nós temos? Que a Maria quer comprar 14 embalagens. Bom, para eu descobrir com quantas bolinhas de ping-pong ela vai ficar, eu preciso fazer o quê? Uma multiplicação, tá certo? Pegando o número de embalagens, que são 14,
e multiplicando por 15, que é a quantidade que cada embalagem contém de bolinhas. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar 14 vezes 15. Muito bem. Então, vamos realizar essa multiplicação. Bem devagar, tá certo? Então, 5 vezes 4, 20. E aí, no caso, 20, para onde é que vai o 2? Aqui para as dezenas, olha aqui, ó. Olha o 2. Muito bem. E agora, o que eu faço, professor? Multiplica 5 vezes 1, 5. Com mais 2 que subiu, 7. Tá certo, muito bem. Então, vamos continuar nossa conta. Sinalzinho de mais, ok? Vamos continuar. Agora é a vez do 1. Então, veja, 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. E agora, professor, vamos realizar a soma, tá certo? O 0 não tem com quem somar, então simplesmente ele vai baixar. Está aqui o 0. 7 mais 4. Bom, vamos lá. 11. Subiu 1, professor. Então ele vem para cá, para as centenas. Olha aqui, ó. 1. Muito bem. E 1 mais 1, 2. Ou seja, qual é o nosso total? 210 bolinhas. Tá vendo? Então, vimos aí, foi quanto total? 210 bolinhas. Ou seja, o total de bolinhas que a Maria vai ter que comprar para esse jogo serão 210. Vamos ao nosso próximo problema. Então, vamos lá agora com o João. E o que o João quer? Bom, João deseja completar seu álbum de figurinhas. Para isso, comprou 134 pacotes. Cada pacote vem com uma quantidade de figurinhas, como mostra a figura. Então, vamos tomar cuidado com essa questão, por quê? Porque nós temos informações importantes aqui nas figuras, correto? Inicialmente, o João comprou quantos pacotes? 134 pacotes. Isso é muito importante. Mas, professor, quanto é que vem cada pacote? Então, vamos observar aqui no desenho. Observamos que cada pacote vem com um total de quantas figurinhas? 5 figurinhas. Então, veja. Como é que a gente vai fazer para conseguir resolver esse problema? Então, vamos ter que fazer o quê? Multiplicar 134 pacotes pelo total de figurinhas, que é quanto? 5. Muito bem, então vamos lá. Temos que multiplicar 134 vezes 5. Então, vamos lá montar nossa continha. Então, temos 134 vezes 5. Vamos proceder agora a nossa conta, tá certo? Então, vamos. Bem devagar. 5 vezes 4, 20. E, nesse caso, sobem 2, novamente. E agora, professor, o que eu faço? Então, 3 vezes 5, 15. Mas temos 2, professor. Então, veja. Nós temos 15. Tá certo? E subiu 2. Então, somando 15 mais 2, 17. Muito bem. Esse camarada aqui, o 7, ele vai ficar aqui embaixo. E quem é que sobe, professor? O número 1. Muito bem. E agora? Então, vem novamente. 5 vezes 1, 5. Só que subiu 1. 5 com mais 1, 6. Então, veja, o nosso total foi quanto? 670. Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós vimos aqui que o João, para completar seu álbum de figurinhas, pegou 134 pacotes e multiplicou pelo total de figurinhas, que foi quanto? 5. Tá certo? Isso gerou um total de quanto? 670. Muito bem. Então, nesse caso, a resposta é o quê? Letra C. 670. Bom, vimos aí nessa situação que o João usou aí 134 pacotes por 5 figurinhas. Mas nesse caso, professor, como é que eu vou proceder quando for mais de um número?
quando for um número de 3 ordens por um de 2. Por exemplo, imagine que a situação seja 134 pacotes e cada pacote venha, por exemplo, com 25 figurinhas. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma multiplicação. 134 vezes 25. Novamente, vamos proceder de maneira bem devagar, quando temos números de 3 ordens por outro de 2, porque nós vamos ter muitos números que vão subir. Lembrando que aqui nós temos o quê? As casas decimais, né? Centena, dezena e unidade, tá certo? É sempre importante você separar para que você não se embanane na hora de fazer esses cálculos. Então vamos. 5 vezes 4, 20. E nesse caso sobem 2. Muito bem. E agora, professor? 3 vezes 5, 15. Só que já tinha o quê? 2 lá em cima. Então, 15 mais 2, 17. Então, está aqui, 17. Lembrando que o 7 fica, e quem é que sobe? 1. Então, agora, 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Olha aí o resultado da nossa conta anterior, 670. Só que, professor, nós temos a quem aqui ainda? O número 2. O número 2 precisa ser multiplicado também. Então, vamos. 2 vezes 4, 8. Professor, e por que a gente não começou aqui das unidades? Quando você for proceder contas com 2 números, tá certo? O que vai acontecer? Quando você for multiplicar o segundo número, você não vai começar da casa das unidades, tá certo? Você vai pular a casa das unidades, isso para o segundo número, tá ok? E vai começar a colocar os resultados a partir da casa das dezenas. Por isso que é importante colocar as casas decimais, tá certo? Novamente, não vou começar das unidades, vou colocar das dezenas em diante. Então, 2 vezes 4, 8. Muito bem. Procedendo. 2 vezes 3, 6. Ok. Nossa, professor, e agora? Tem mais um número para multiplicar, então vai aumentar o nosso número de casas. Nós vamos ter mais uma casa decimal. Nós vamos ter as unidades de milhar. Então, 2 vezes 3, 6. Ok? E agora falta 2 vezes 1, 2. Professor, finalizou a conta? Ainda não, ok? Vamos ter que fazer o quê? A soma desses valores. Então, bem devagar. O 0, eu tenho alguém para somar com 0? Nesse caso, não. Então, eu vou apenas baixar o 0, ok? E o 8, vou fazer a soma. 7 mais 8, 15. Opa, nós temos o 15, professor. E como é que eu vou fazer isso aí? Bom, deu 15. O 5, que é o algarismo que está nas unidades, fica, e o número 1 vai subir. Então, veja, 7 mais 8, 15, sobe 1. Muito bem, então vamos proceder. 6 mais 6, 12, com mais 1, 13, sobe 1. E o 2, professor? Não tem mais com quem somar o 2, apenas o 1, que foi o número que subiu da nossa conta. Então, 2 mais 1, 3. Então, qual é o nosso resultado aí nesse caso? Nossa resposta, ok? 3.350. Tudo bem? Dúvidas? Vamos repetir, se for o caso. Então, como foi que foi feita a conta? Vamos novamente. 5 vezes 4, 20, sobem 2. 3 vezes 5, 15. Com mais 2, lembra quanto deu o nosso mais 2? Deu 17. O 7 fica, e quem é que sobe? 1 subiu. Então, 5 vezes 1, 5. Com mais 1 que subiu, 6. Ok. Depois procedemos para que número? Para o número 2. 2 vezes 4, 8. Continuando a conta. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2.
Eu posso começar aqui das unidades, professor, a colocar as multiplicações que são resultados do 2? Não, você vai passar o tracinho aqui nas unidades, olha aqui, ó, tracinho novamente, e aí você vai começar de onde? Das dezenas, tá certo? Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Terminando isso, qual é o meu próximo passo, professor? Bom, o 0 não tem com quem somar, então o que eu vou fazer com ele? Ele desce. Observe aí, o 0 desceu. Ok? Aqui o 0. Depois, 7 mais 8, 15. Vai subir um 1. 6 mais 6, 12. Com mais 1, 13. Novamente, olha aqui, ó, o 13. Nós temos um algarismo das dezenas e o das unidades. Quem é que fica? Bom, o das unidades fica, olha aqui, ó, fica o 13, olha aí, ó. E quem é que sobe? O número 1. O número 1 subiu, está aqui o número 1. E por último, o que ficou? 2 mais 1, 3. Resposta, 3.350. Coisas que são importantes você lembrar sempre, tá certo? Vamos lembrar e fixar algumas regrinhas. Sempre que você fizer a primeira multiplicação, você vai seguir todas as casas, tá? Unidade, dezena, centena. E no nosso caso aqui, nós conseguimos também chegar à unidade de milhar. A partir do segundo número, o que eu faço? Eu posso preencher aqui a casa das unidades? Não, eu não posso. Então eu pulo e vou começar onde? Das dezenas, ó. O 8, o 6 e o 2. Tudo bem? Então, sempre tomar cuidado com essas regrinhas na hora de multiplicar. Qual é o número que fica? O das unidades. Qual é o que sobe? Nesse caso aqui, o das dezenas. Tá certo? Então, muito cuidado na hora de multiplicar, prestar bastante atenção a esses passos que eu ensinei. Então, vimos que a multiplicação não é uma operação difícil, mas que requer muito cuidado. Então, faça com bastante calma, tá certo? Tomando cuidado com as casas decimais. Então, chegou a hora de praticar. Vamos aos nossos exercícios. Então, vamos ao nosso primeiro exercitando. Maria e Rose estavam conversando a respeito de seus bombons que ganharam na Páscoa. Sabendo que Maria ganhou o quíntuplo, quantos bombons ela ganhou? Como é que eu sei disso, professor? Vamos ver aqui a conversa entre Maria e Rose. Então, veja bem o que Rose fala. Ganhei 140 bombons. E olha o que Maria fala. Ganhei o quíntuplo. Muito bem, então quantos bombons Maria ganhou? Letra A, 500, letra B, 600, letra C, 700 ou letra D, 800? Vamos ao nosso segundo exercício. Olha só que exercício bacana. Vamos ajudar o nosso coelho Abel. Bom, o coelho Abel deseja ir a uma festa, mas ficou em dúvida, pois não sabe o que vestir. Então, observe aí, nós temos o coelho Abel e algumas peças de roupa, e temos também alguns chapéus. De quantas maneiras diferentes Abel pode se vestir? Letra A, 10, letra B, 12, letra C, 14, letra D, 16.
Então, conseguiram resolver as atividades? Vamos tirar as dúvidas agora. Vamos resolver os exercícios para que você veja onde foi que você errou ou onde foi que você acertou. Tá certo? Vamos lá. Primeiro problema. Sabendo que Maria ganhou o quíntuplo, quantos bombons ela ganhou? Bom, isso é um problema que é resolvido em duas partes. Primeira coisa, o que é o quíntuplo, professor? Tá certo? Bom, temos que tomar cuidado com as nossas noções, não é verdade? Quíntuplo, o que seria o quíntuplo? É qualquer valor que seja multiplicado por 5. Então, eu tenho um valor qualquer, tá certo? E vou multiplicá-lo por 5. Então, eu vou ter que olhar o quê? A quantidade de bombons que a outra colega de Maria ganhou. Então, no caso, ela ganhou quantos bombons? 140. Se ela ganhou 140, tá certo? E a nossa coleguinha aqui, a Maria, olha aqui a Maria, ela ganhou o quíntuplo. Quantos bombons ela ganhou? Bom, vamos ter que fazer a nossa conta, não é verdade? 140 vezes 5. Então, vamos proceder ao cálculo. Então, vamos primeiro preencher aqui 140, que foi a quantidade que a amiga de Maria ganhou. E Maria ganhou o quíntuplo. Se ela ganhou o quíntuplo, então esse valor é multiplicado por quanto? Por 5, tá certo? Então, vamos. 5 vezes 0, 0. Muito cuidado com isso. Todo e qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá certo? Então, olha aí, ó, 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. E logo 5 vezes 0 é 0, tá certo? Todo e qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Nunca esqueça disso. 5 vezes 4, 20. Olha aí, professor, 20. Como é que eu devo proceder? Lembra da nossa regrinha? O número que está na casa das unidades permanece. Então, o 0 vai permanecer aqui embaixo. E quem é que sobe? O 2. O 2 vai subir, vai ficar aqui, ó, na próxima casa das centenas. Muito bem. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. Qual é a nossa resposta, então? Nossa resposta ao exercício é que Maria ganhou quanto? 700 bombons. Então, olha aí, ó. Ganhei 140 bombons, ganhei o quíntuplo. Acabamos de verificar que o quíntuplo de 140, ou seja, quando eu pego 140 e multiplico por 5, o valor é quanto? 700. Muito bem. Então, a resposta vai ser o quê? Letra C. Espero que vocês tenham conseguido fazer a questão. Vamos à nossa próxima questão agora. E agora temos o coelho Abel. Bom, de quantas maneiras diferentes o Abel pode se vestir? Professor, eu não tenho nenhum número nessa continha, nesse problema. Como é que eu devo proceder? Bom, você tem que observar bastante o que está trazendo a nossa figura, o nosso suporte. O que o nosso suporte está trazendo de informação? Bom, que o coelho Abel, ele possui quantas opções aqui? Bom, ele possui, vamos lá, 1, 2, 3 opções de blusa, correto? E possui quantas opções de chapéu? 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 opções de chapéu. E aí, professor, como é que eu procedo essa conta? Ele tem 3 opções de blusa, 4 opções de chapéu. Então, vamos lá. Para o nosso coelho, ele tem quantas opções? Antes de vir para a tela de cálculo, vamos pensar no seguinte. Nosso coelho Abel possui opção de blusas e possui opções de chapéus. Ok? Então, o que acontece? Quantas blusas o Abel possui? Bom, o Abel possui 3 opções de blusa. Blusa 1, blusa 2, blusa 3. E de chapéus, professor, ele possui 4 opções de chapéu. Então, chapéu 1, o chapéu 2, o chapéu 3 e o chapéu 4. Ou seja, isso é um problema que envolve combinação. Então, o coelho Abel, ele pode fazer o seguinte, ele pode combinar a blusa 1 com o chapéu 1, tá certo? Ou a blusa 1 com o chapéu 2, ou a blusa 1 com o chapéu 3, ou a blusa 1 com o chapéu 4. E nesse caso aqui, nós temos quantas opções aqui para essa primeira combinação? 4 opções, correto? Onde ele pode combinar blusa 1 com chapéu 1, blusa 1 com chapéu 2, blusa 1 com chapéu 3, blusa 1 com chapéu 4.
Mas qual é a outra opção também? Bom, a outra opção é o seguinte. O coelho Abel ele pode pegar a blusa 2 e combinar com o chapéu 1, combinar com o chapéu 2, combinar com o chapéu 3 ou combinar com o chapéu 4. E nesse caso, novamente, ele vai ter mais 4 opções de combinação. Mas também o coelho Abel, ele pode fazer o seguinte, ele é um coelho indeciso, então ele pode pegar a blusa 3, combinar com o chapéu 1, combinar com o chapéu 2, combinar com o chapéu 3 e combinar com o chapéu 4. E nesse caso também ele vai ter mais 4 opções de combinações. Então perceba, esse é um problema que envolve a combinação. Então, opções de blusa e opções de chapéus. Então você pode resolver de duas maneiras. Você pode fazer essa árvore de combinações e observar que vai ter 4, 4, 4 e 4 combinações. Ou seja, 4 vezes 3 combinações, tá certo? Então, o coelho Abel possui 3 opções de blusa para multiplicar com 4 opções de chapéus. E nesse caso, 3 vezes 4, 12. Ou seja, ele possui 12 combinações. Ok? Então, professor, eu posso resolver multiplicando direto se eu identificar os elementos? Pode. Professor, eu tenho dificuldade de identificar os elementos. Eu posso fazer todas as combinações primeiramente? Pode também, é uma outra opção. Tá certo? Então, no caso do Abel, ele possui 12 possibilidades. 12 possibilidades de combinações, tá ok? Olha aí, ó. 4 mais 4 mais 4 também dá quanto? 12. Eu posso também usar o princípio aditivo aqui da multiplicação. Ou seja, tomando a multiplicação como soma de parcelas iguais. Olha aí, ó. 4 mais 4 mais 4, 12. Professor, então no caso do nosso coelho Abel, nós temos quanto? Possibilidades. Quantas possibilidades ele pode se vestir nesse caso? Ele possui 12 possibilidades. Ele pode se vestir de 12 maneiras diferentes, ok? Bom, vimos aí que o nosso coelho Abel possui várias possibilidades, correto? Então, nós temos a possibilidade de blusas, nós temos as possibilidades de chapéus. Então, o coelho Abel ele tinha 3 opções de blusa e 4 possibilidades de chapéus. Ok? Mas e se eu quisesse incluir aí sapatos? Também para o nosso coelho, sapatos. Então, vou incluir aqui o sapato 1 e o sapato 2. Nossa, professor, agora eu tenho blusa, chapéus e sapatos. Como é que eu devo proceder nesse caso? Novamente, é um problema de combinatória. Então, você tem que identificar os elementos, tá certo? Então, vamos identificar nossos elementos. Primeiramente, quantas opções de blusa nosso coelho possui? 3 opções de blusa, tudo bem? Quantas opções de chapéus? 4 opções de chapéus. E quantas opções de sapato? 2 opções para sapato. Então, para eu resolver esse problema, novamente, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso fazer combinações, tá certo? Então, ó, por exemplo, o coelho Abel pode combinar a blusa 1 com o chapéu 1 e com o sapato 1. Aqui já temos uma possibilidade. Ou ele pode pegar a blusa 1, combinar com o chapéu 2 e o sapato 1. Também uma possibilidade. Ou ele pode pegar a blusa 1 com o chapéu 3 e combinar com o sapato 1. Ou a blusa 1 com o chapéu 4 e combinar com o sapato 1. Então perceba aí que nós temos várias possibilidades de combinação. Eu posso fazer as possibilidades de uma por uma, se você achar divertido, fique à vontade, não tem problema nenhum. Ou você pode também fazer o seguinte, identifiquei os elementos, 3 opções de blusa, 4 opções de chapéu com 2 de sapato, o que nós temos? 3 vezes 4, 12, correto? E 12 vezes 2, 24 possibilidades. Ou seja, o nosso coelho pode possuir o quê? 24 possibilidades de vestimentas, tá certo? Gostou da brincadeira, da combinação? Muito bem.
Então é isso, meu querido aluno. Espero que você tenha gostado da multiplicação. Vou deixar como sugestão o livro Meu Avô, um Escriba. Nesse livro você vai trabalhar as operações de maneira divertida com contexto histórico. É isso aí, obrigado, até a próxima aula.